Muito boa noite a todos. Muito boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito boa noite, senhoras e senhores deputados. Muito boa noite ao público aqui presente. Muito boa noite ao pessoal de apoio, ao Gabinete de Apoio da Assembleia Municipal, bem como ao pessoal de apoio a esta Assembleia Municipal, que é extraordinária. Sendo extraordinária, nós não teremos período de antes de ordem do dia, mas temos, como é normal, a intervenção do público, sendo que temos duas inscrições. Eu darei a palavra sequencialmente a estes dois municípios e, no fim, a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder. E por isso mesmo os municípios têm a palavra pelo tempo máximo de 5 minutos e pedia à município Catarina Cerdeira Abreu que pudesse usar da palavra. Naquele microfone ali à frente, se faz favor. Ok, ouvem-me? Muito bem. Olá, boa noite a todos. Não sei se me vou conseguir dirigir a todos da maneira como acabou e cumprimentá-los a todos. Muito boa noite, senhores deputados e vereadores, senhor Presidente. Bem, eu estou aqui, o meu nome é Catarina Cerdeira, e eu estou aqui em particular porque senti que devia exercer um direito de resposta, tendo em conta algo que eu vi na última Assembleia da segunda-feira passada. Eu estou aqui como moradora da Quinta do Barão e houve intervenções em relação a esta questão, é o que está a passar-se neste momento em relação à requalificação do Espaço de Alegrã e da Rua Jacinto Isidoro de Sousa, e eu ouvi nas palavras do Sr. Presidente Carlos Carreiras de que o que se estava a passar era em parte uma manipulação orquestrada por partidos da oposição. E eu devo dizer que tive necessidade de vir aqui hoje e dizer-lhe que as suas palavras tocaram-me muito e fizeram-me sentir extremamente injustiçada, porque eu sou uma moradora, uma município deste concelho, como tantas outras pessoas, que se juntou a outras de maneira informal, utilizando as ferramentas que estão à sua disposição, utilizando o seu tempo, a sua energia, a sua criatividade, para de alguma forma tentar contestar uma decisão que havia sido unilateralmente tomada e apresentada e com a qual eu e outras pessoas não concordamos. E, portanto, devo dizer que me caiu de uma forma extremamente pesada ter ouvido de que todos os nossos esforços nestes últimos meses não partem da nossa capacidade de organização, da nossa capacidade de nos organizarmos, da nossa capacidade de raciocínio como pessoas e cidadãos pensantes, e como tal seria patrocínio de partidos, de outras entidades externas. E eu vim aqui dizer-lhe, senhor, que levei muito a peito as suas palavras, porque tenho saído muito tempo da minha vida, retirada ao meu descanso, à minha família, para me organizar com este grupo de pessoas que está a fazer o que está, à medida do seu alcance, para fazer valer a sua voz. E vim aqui hoje dizer-lhe isto. Sinto que é importante recentrar esta discussão na transformação da Rua Jacinto Isidoro de Sousa. A transformação dessa rua, sendo uma rua pacata de acesso a um bairro residencial, na transformação de uma estrada de 2 sentidos, preocupa-me. Porque, independentemente do que vai acontecer no Espaço de Alegrã, e eu não estou aqui a opinar sobre isso, a requalificação daquela estrada tem um impacto muito real na fruição diária e na qualidade de vida das pessoas que moram naquele bairro. Transformar a Rua Jacinto Isidoro de Sousa numa estrada com 2 sentidos vai trazer ainda mais poluição, ainda mais trânsito, ainda mais ruído e mais insegurança rodoviária. E é isso que me preocupa e é isso que me traz aqui hoje. Venho convidá-lo, assim como convidei a senhora vereadora Filipa Roseta, que está aqui hoje, venho convidá-lo a vir ao bairro da Quinta do Barão, a ver pelos seus olhos as transformações que vão ser implicadas com a transformação daquela rua, e convido a vir conhecer-me. Se puder olhar para mim, far-me-ia feliz. Não pode olhar para mim. Convido a vir conhecer a Catarina, a Maria Antónia, o Miguel, a Anabela, a Joana, o João, a Isabel, o Rui, o Pedro, todos nós, moradores que vivem e que descansam naquele bairro, independentemente das suas cores partidárias, moradores que se conseguiram organizar
para de alguma forma fazer valer a sua voz. Convido a vir ao nosso bairro, a conhecer-nos. Obrigada. Muito obrigada. Palavra ao munícipe Miguel Duarte, estudante da Silva. Também por um tempo máximo de 5 minutos. Boa noite a todos. Antes de mais, uma correção, Sr. Presidente. Se pudesse ter um bocadinho da sua atenção, por favor. Antes de começar, uma correção, Sr. Presidente. Eu não sou do Bloco de Esquerda, nem de nenhum outro partido. Mas mesmo que fosse, o senhor deve a mim, como a todos os outros, alguma seriedade nas respostas que dá aos munícipes. A tentativa que faz de desvalorizar as preocupações dos moradores da Quinta do Barão com as querelas partidárias em que o senhor se envolve já não pega e torna-se ridícula. Em relação às promessas que fez na última Assembleia, dia 22, quando sossegou os moradores com a nova estratégia que estava a ser estudada pelo promotor para deixar a rua Jacinto Isidoro de Sousa com o sentido original e único, que nenhuma árvore seria cortada desnecessariamente e que a única abertura do muro da antiga fábrica seria a correspondente ao antigo portão, todas essas suas palavras foram desrespeitadas pelo responsável da obra. Quando se esperava e seria recomendável que a intervenção na nossa rua parasse até haver um novo projeto, questão que o senhor disse que ia durar 15 dias, um dia e pouco depois, todas as promessas aqui feitas foram rompidas. Outra coisa que gostava de deixar clara é que, ao contrário do que o Sr. Presidente aqui afirmou, muitos pedidos de reunião e de esclarecimento de vários moradores foram ignorados por Vossa Excelência e pelo Executivo desta Câmara desde fevereiro, como facilmente se comprova nos anexos apensos a esta interpelação. Só nos últimos 10 dias verificámos uma diferença no acesso à Sra. Vereadora e ao Sr. Presidente, embora não passe disso, visto que a realidade da nossa rua indicia que os planos iniciais continuam em execução. Mais uma vez, pedimos explicações e deixamos aqui os e-mails todos desde fevereiro que foram, pois peço que fique em ata, os e-mails todos que nós mandámos até hoje e que não foram respondidos. Terminei. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu darei agora a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para responder, ou quem entender, pelo prazo máximo de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a restante mesa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presidentes de junta, começando pela Sra. Dona Catarina Abreu, dizer-lhe o seguinte: o que eu referi não foi aquilo que a senhora aqui disse agora. O que eu referi foi que a senhora que aqui veio falar sobre a Quinta do Barão, e estava à procura quando estava a intervir, porque tenho aqui fotografias, é recorrente em manifestações da mesma natureza noutros locais e é manifestamente conhecida como uma militante do Bloco de Esquerda. Portanto, eu não disse que os moradores eram do Bloco de Esquerda. Disse que aquela senhora era já conhecida por fazer a mesma estratégia em vários locais do Conselho, sempre com o mesmo tipo de acusações e com o mesmo tipo de argumentações, que até hoje todas elas perderam em desde sedes judiciais até sedes políticas, no sentido de não ter ganho de causa em nenhuma delas. Portanto, mas se sentiu de alguma forma ofendida, peço-lhe desculpa, agora isso decorreu da forma como interpretou o que eu disse, que não foi, na generalidade, para os moradores. Mas disse mais que inclusivamente existem moradores da Quinta da Alagoa
que escrevem também para, e aí sim recebi os e-mails, o único e-mail que eu recebi a pedir uma reunião, realizei-a no dia a seguir, com moradores da Quinta da Lagoa, mas também recebi outro e-mail, aliás já recorrente, de outra moradora da Quinta da Lagoa, dizendo que não se sente representada pela comissão intitulada como moradores da Quinta da Lagoa. E, portanto, isso já não é um problema meu, quer dizer, não tem nada a ver com Eu peço desculpa, mas o público não se pode manifestar nos termos legais. Não, mas eu agradeço porque estava a dizer Quinta da Lagoa e é Quinta do Barão, e, portanto, estava a cometer um erro em relação à identificação. Portanto, essa é uma questão. Quero dizer que, se for por sentimentos de injustiça, também vi vídeos, penso que são seus, não tenho a certeza, mas pelas imagens que vi, a acusar-me de uma série de coisas sem qualquer tipo de fundamento e sem qualquer base de sustentação daquilo que me estava a acusar de fazer e, portanto, ficamos neste ponto. E, portanto, já levo já algum hábito a esse tipo de contestação e, portanto, não relevo isso como importante. Dizer ao Sr. Gonçalo Duarte duas coisas. Uma, que não, aquilo que leu é uma mistura de vários tipos de afirmações que não da forma como o senhor leu ali. Portanto, também já vi isso no Facebook, também já vi isso na forma como contestam, ou seja, uma manipulação clara da forma como as coisas decorreu aqui. Nomeadamente, por exemplo, essa do portão, eu não lhe disse que não havia nenhuma outra alteração no muro. O que eu disse foi que onde estava a ser aberto naquele momento era exatamente onde havia o portão da Quinta. E, portanto, isso são atas que estão gravadas, as atas existem, as gravações existem, e, portanto, isso está perfeitamente claro. Dizer-lhe que nunca foi dito que as obras iam parar, pelo menos da minha parte, as obras são para continuar, e de tal modo que ainda hoje não fui eu que estive reunido, portanto agradeço o convite para lá visitar, eu conheço bem a Quinta do Barão, mas ainda quem tem a responsabilidade da gestão da Câmara ainda sou eu. E, portanto, nesse sentido, há pessoas que são responsáveis e que estão delegadas essas competências nessas mesmas pessoas. Mas ainda hoje estivemos reunidos, ou estiveram reunidos, porque eu não pude estar nessa reunião, porque estive presente noutras reuniões, exatamente a abordar a questão de um sentido ou de dois sentidos. E, posteriormente à reunião, foi-me apresentado as conclusões, e a conclusão é esta. Estou eu convencido, e estão os técnicos convencidos, que a Quinta do Barão, naquela situação, precisa dos dois sentidos. De qualquer modo, há uma situação que numa primeira fase não é possível resolver, porque o bairro pode ser calmo, mas o bairro é calmo com um estacionamento completamente selvagem, que mesmo assim já fizemos mais dotação de estacionamento, inaugurámos um estacionamento no bairro, mas ainda assim as pessoas não colocam os carros na garagem, também sabendo eu, porque já visitei algumas, que a construção dos prédios não permite sequer entrar de uma forma normal dentro dos próprios prédios, ou seja, está mal construída as próprias caves que têm as garagens. E, portanto, as pessoas deixam os carros na rua, o que acontece de uma forma muito generalizada. E, portanto, como a rua hoje está a ser utilizada indevidamente para estacionamento, e quando digo indevidamente porque não são lugares de estacionamento, alguns dos lugares que são utilizados para estacionar os carros, ela vai ficar com o espaço de duas vias enquanto decorre a obra, enquanto não está feito o estacionamento que será feito, e que será um estacionamento que esse sim vai resolver de vez a escassez de estacionamento em toda a Quinta do Barão, e, portanto, enquanto esse estacionamento não estiver concluído, vai ser deixado naquilo que será a segunda via, será colocado estacionamento, ordenado. E, portanto, aí vão ter mais estacionamento do que têm atualmente. Na fase final terão ainda muito mais quando esse estacionamento passar para o estacionamento que vai ser construído junto ao centro de saúde que lá está a ser resolvido. E, portanto, são essas as situações que estão a decorrer e, portanto, não há nenhuma razão para alterar seja o que for, para fazer medidas a troco de opiniões que são, enfim, que são sempre consideráveis, mas que não têm qualquer fundamento técnico, não têm qualquer fundamento legal daquilo que, inclusive, estão a acusar de que a Câmara está a fazer. E, portanto, nesse sentido, é isso que vai acontecer, portanto, ou seja,
quer a estrada da Lagoa não será cortada, isso eu já tinha dito muito antes até da contestação que começou a existir. Fui eu que tive a sugestão para que se estudasse essa solução, porque o próprio bairro, em termos de acessos, vai ter uns acessos muito mais facilitados do que tem hoje, porque os acessos serão preferencialmente naquilo que está estudado pela Conde da Riba Fria, e portanto não será feito por aquele Ribadave, peço desculpa, que não será feito por onde hoje saem do bairro, que já tem saídas e acessos muito mitigados, e portanto, nesse sentido, eu acho que vai melhorar, e vai melhorar substancialmente a qualidade do bairro e a própria, toda a zona envolvente que tem junto ao bairro. E, portanto, isso é o que eu tenho para dizer, Sr. Presidente, só esclarecendo o seguinte: na Assembleia, se o Sr. Presidente quiser explicar, eu evito escuso de explicar, mas nas reuniões da Assembleia Municipal as questões são colocadas ao Presidente da Assembleia Municipal, não ao Presidente da Câmara. E, portanto, é nesse sentido que há pouco também foram inconvenientes as observações que fizeram, mas eu admito que seja por desconhecimento do funcionamento dos órgãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e de facto confirmo, as questões são colocadas ao Presidente da Assembleia Municipal. Quando são matérias que têm a ver com o Executivo, o Presidente pode convidar o Presidente da Câmara a falar, coisa que fiz. Terminamos com isto o ponto de intervenção do público e passaremos à nossa ordem de trabalhos. Eu, antes de mais, tendo tomado posse, as senhoras deputadas Ana Sofia Marques Mira Granja, do PSD, o Sr. Deputado Tomás de Paula Valdecastro, do PSD, e o Sr. Deputado Miguel Filipe Gomes da Silva Sanches, do CDS. Desejo aos três as boas-vindas e, como é óbvio, o desempenho de um bom trabalho e de um bom mandato em prol de Cascais. Entramos, então, no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é relativa à aquisição de um prédio urbano situado na Rua Catarina Eufémia, número 167, bairro Marechal Carmona, em Cascais, freguesia de Cascais e Estoril, ao Grupo Desportivo e Recreativo das Fontainhas de Cascais, destinados aos fins que a Câmara entender. Não registro pedidos de palavra, pelo que passarei para a votação deste mesmo ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com os votos contrários do Bloco de Esquerda, a abstenção do PAN e o voto favorável do Partido Comunista Português, Partido Socialista, CDS e PSD. Palavra ao Bloco de Esquerda para apresentar uma declaração de voto ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, vai-me ajudar, lembrando-me do seu nome. Afonso Filipe. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Afonso Filipe. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda votou contra porque não foi dado conhecimento à Assembleia do Plano Habitacional do bairro Marechal Carmona. Somos favoráveis à nova sede para o Fontainhas, mas não há aquisições avulsas não sustentadas num plano para podermos votar em consciência. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, apoio financeiro extraordinário à Junta de Freguesia de Cascais Estoril para sinalização. Não registro pedidos de palavra, pelo que passarei à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com o voto contrário do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto favorável de todas as outras bancadas, PAN, PS, CDS e PSD. Palavra ao Sr. Deputado Afonso Filipe, do Bloco de Esquerda, para apresentar uma declaração de voto. Sr. Presidente, mais uma vez não podemos votar em consciência porque falta o suporte documental para explicar como se chegou a esse valor do apoio financeiro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, prorrogação do contrato interadministrativo de delegação de competências, contrato de educação, e formação até ao termo do ano letivo 2019-2020. Não registro pedidos de palavra, pelo que porei o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto é aprovado com a votação semelhante ao ponto anterior, a saber, votos contrários do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PAN, PS, CDS e PSD. Palavra de novo ao Sr. Deputado Afonso Filipe, do Bloco de Esquerda, para apresentar uma declaração de voto. Votamos contra, em coerência com a posição do Bloco contra a delegação de competências. Obrigado. Muito obrigado.
palavra também ao Sr. Deputado José Gonçalves da Silva, do Partido Comunista Português, para o mesmo efeito. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Através de si, cumprimento toda a Assembleia. Votamos contra porque não concordamos com a delegação de competências na área da educação, entre as outras, pelas razões já invocadas anteriormente em relação a esta matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para indicar que nós estamos totalmente favorável na aprovação deste ponto e na descentralização de competências e fazemos também aqui um apelo para que o próprio Bloco de Esquerda o possa fazer durante a discussão do ponto, não fugindo ao debate nesta Assembleia Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, acordo de colaboração para a requalificação de estabelecimentos de ensino do segundo e terceiro ciclo e secundário, ratificação do despacho número 38 de 18 de julho de 2019. Não registro. Para utilizar da palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Afonso Filipe. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda é favorável a este acordo de colaboração para a requalificação dos estabelecimentos de ensino. As escolas abrangidas realmente precisam de obras e se o Governo não as faz e a Câmara tem capacidade para avançar, então que se avance. Porém, faltam algumas informações para podermos votar em consciência. Isto porque temos a informação dos valores, mas não sobre os projetos. Sobre a Escola Secundária de Cascais, que está classificada como de prioridade muito elevada, até porque com as obras na Praça de Touros ficou ainda em piores condições. Então, a nova Escola Secundária de Cascais vai se manter no mesmo local. O Bloco de Esquerda acha que a localização é boa. E qual é o prazo previsto para a realização das requalificações? Aproveito para reforçar uma proposta antiga do Bloco de Esquerda, já que Cascais dispõe de verbas avultadas que até substitui o Governo nas suas obrigações, então para quando uma rede de creches que cubra as necessidades das famílias do município? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhum pedido de palavra, pelo que passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar explicações de crédito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu sei que tentando dizer uma mentira várias vezes que se fica convencido que ela passa a verdade, mas não passa. E, portanto, a sua afirmação de que a secundária de Cascais ficou muito pior por causa das obras na Praça de Touros não é verdade. Nem sei onde é que se fundamenta, que estudos é que o fundamentam para que possa dizer isso, porque nenhum estudo diz exatamente isso. E, portanto, isso foi uma acusação que foi entendida formular à época, e já lá passou a época, mas que vejo que voltam a repetir com a mesma questão. A outra é também uma mentira que foi colocada e que foi dita várias vezes, que era no sentido de que nós queríamos tirar a Escola Secundária de Cascais do local onde ela está, porque queríamos lá fazer um condomínio de luxo. Lá a tal questão da especulação imobiliária. E, portanto, essa foi uma das muitas mentiras que se colocaram. E, portanto, a Escola Secundária de Cascais não só fica exatamente no mesmo local onde está, como irá ter uma deslocação ligeiramente, quem está de frente para a escola, ligeiramente à esquerda, ou seja, no parque de estacionamento, já que ela vai comportar segundo, terceiro e secundário dos ciclos, e o próprio Pinhal será recuperado, não tendo sequer no Pinhal o pavilhão desportivo, ou se é que podemos chamar pavilhão desportivo. E, portanto, ficará um Pinhal ali, obviamente, recuperado, que vai beneficiar a própria escola e, portanto, vai beneficiar toda aquela zona. Agora, acho curioso é o Bloco de Esquerda querer saber prazos e querer saber projetos em concreto. Foi a oposição toda convidada para fazer parte de todos os estudos que a equipa que foi contratada ao Instituto Superior Técnico fez, de levantamento de todas as escolas do Conselho, do levantamento do ponto de vista da dotação de jovens e de crianças que está neste momento e que está previsto a fazer, discutir a própria Carta Estratégica de Educação do Conselho, e o que é certo é que nunca apareceu ninguém do Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda tivesse aparecido a todas essas sessões, ou pelo menos a algumas delas, certamente evitava a pergunta que acabou de fazer, porque tudo isso foi lá explicado. Também saberá o Bloco de Esquerda, ou se não sabe, devia saber, que a Carta Educativa, que é onde assenta esta necessidade evidenciada da requalificação das várias escolas do Conselho, que a Carta Educativa tem um prazo de validade de 10 anos.
e, portanto, em limite, eu podia-lhe responder que todo o investimento vai ser feito em 10 anos. O que não seria até de estranhar, porque tendo um investimento previsto de 39 milhões de euros a 10 anos, daria uma média de 3,9 milhões de euros por ano, que é mais do que aquilo que o Ministério da Educação tem investido nos últimos anos na área metropolitana de Lisboa, não é no concelho de Cascais, é na área metropolitana de Lisboa, assumido pelo Sr. Diretor-Geral da DGEST, que, numa das várias reuniões que tivemos, assim o referia. Portanto, oficialmente, acompanha a Carta Educativa. A Carta Educativa tem o prazo estipulado por lei de 10 anos. Mas a minha convicção, e todo o meu empenho e todo o meu esforço, é que seja concluído no mais curto espaço de tempo. E, portanto, o mais curto espaço de tempo não pode ultrapassar aquilo que são obrigações legais. Desde o lançamento de concursos, quer seja para a arquitetura, quer seja para a construção, desde obter vistos do Tribunal de Contas. Portanto, há um conjunto de processos em todo este percurso que são tempos que não decorrem da Câmara. Peço-lhe que conclua, Sr. Presidente. Nesse sentido, eu não lhe posso dar em concreto qual é o prazo que ele vai ser concluído. Agora, posso garantir o seguinte: não será gasto nem mais um dia por vontade da Câmara daquilo que seja as nossas possibilidades de concluir a requalificação das escolas do Conselho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaremos então à votação deste quarto ponto. Mas não há. Acordo de colaboração para a requalificação de estabelecimentos de ensino de segundo e terceiro ciclo e secundário. Ratificação do despacho número 38, de 18 de julho de 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com o voto contrário do PCP e a votação favorável de todas as outras bancadas, Bloco de Esquerda, PAN, PS, CDS e PSD. Palavra ao Sr. Deputado José Gonçalves da Silva para apresentar uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Votamos contra pelas razões invocadas no anterior ponto. Tem a ver com a questão da delegação de competências, com a qual não concordamos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 5º da nossa ordem de trabalhos, alteração das escrituras de permuta e de compra e venda realizadas em 26 de fevereiro de 1998 entre o município de Cascais e a Autodril Sociedade Imobiliária S.A. Não registro pedidos de palavra, pelo que passaremos à votação do ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com a votação contrária do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PAN e o voto favorável do PS, CDS e PSD. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos ao 6º ponto da nossa ordem de trabalhos, projeto de regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Cascais. Não registro pedidos de palavra, pelo que passarei à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com o voto contrário do PAN, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável do PCP, Partido Socialista, CDS e PSD. Palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para apresentar uma declaração de voto. Ao Sr. Deputado... Boa noite a todos e a não, todas. ao Sr. Deputado... Peço Miguel desculpa. Santinhos. Miguel Santinhos, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda abstém-se deste ponto. Apesar de concordar com o conteúdo do projeto, o BE acha que as forças políticas devem estar representadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez a mesa solicita se todas as declarações de voto que tenham sido produzidas por escrito, se puderem ser entregues à mesa, facilita muito os trabalhos depois da desgravação da ata. Portanto, solicito que o possam fazer no decurso da reunião. 7º e último ponto da nossa ordem de trabalhos, contrato para a promoção da construção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos coletivos, renovação e reabilitação urbanas. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Santinhos, do Bloco de Esquerda. Por 3 minutos, Sr. Deputado. Ok. Neste 7º ponto, esta Casa é chamada a deliberar, mais uma vez, sobre a transferência de mais competências da Câmara Municipal de Cascais para uma das 7 empresas municipais atualmente em funções, a Cascais Próxima. Em 1999, a predecessora da Cascais Próxima foi dotada de personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e financeira pela Câmara Municipal de Cascais, sob o argumento de dotar o município do instrumento assente numa gestão moderna, eficaz, operacional, flexível e transparente, própria de uma cultura de tipo empresarial.
Assim se descreve a base substancial da criação desta empresa no site oficial do município de Cascais, mas até que ponto estes conceitos fazem justiça às ações da Cascais Próxima? Serão os conceitos de eficácia e transparência os melhores para descrever a gestão da Cascais Próxima? Será o investimento de 25 milhões de euros mais IVA em 2 anos e meio suficiente para se atingir uma gestão moderna e operacional? A meu ver, parece-me que a conceptualização da Cascais Próxima enquanto empresa de tipo empresarial revela muito sobre a direção que a Câmara Municipal de Cascais está a dar à administração dos recursos do município. A posição do Bloco de Esquerda sobre empresas municipais é clara, já foram realizados debates mais que suficientes sobre este tópico e, neste sentido, não vale a pena reforçar o porquê do Bloco de Esquerda estar contra a aprovação desta proposta. Sejamos claros, esta proposta para a expansão dos poderes e responsabilidades da Cascais Próxima para outros domínios foi aprovada muito antes desta Assembleia Extraordinária ter sido convocada. De facto, tudo leva a crer que a ideia central desta proposta em adquirir mais poderes visa substancialmente a desarticulação do controle dos recursos financeiros do Conselho das funções de controle político desta Assembleia. Para finalizar, visto que o conteúdo do debate nada vai influenciar a decisão do Executivo, deixo só uma nota que gostaríamos que fosse tida em conta. Visto que o contrato prevê que a Câmara Municipal de Cascais dote a Cascais Próxima com todos os meios administrativos, técnicos, jurídicos, económico-financeiros e materiais necessários à perfeita execução dos trabalhos, seguindo esta lógica, todas as tomadas de decisão estão centralizadas no Conselho de Administração e na direção desta empresa. Acrescenta-se esta última informação que os processos de contratação da Cascais Próxima têm por base uma nomeação de pessoas de esfera de influência da coligação Viva Cascais PSD-CDS. Então, em vez do critério de nomeação ter por base a filiação política, seria inteligente por parte da direção nomear pessoas com competência e potencial que realmente possam melhorar a qualidade de vida dos municípios cascavenses. Este argumento tem por base as avaliações disponíveis online sobre a Cascais Próxima, analisando apenas as avaliações credíveis, isto é, excluindo todas as avaliações sem comentários que provavelmente foram feitos pelos funcionários da Cascais Próxima, são inúmeras as avaliações com uma estrela a criticarem a falta de acessibilidade e a falta de ética dos funcionários. Com isto em mente, os recursos devem ser alocados para a criação de postos de trabalho digitais essenciais para abordar os desafios futuros da revolução industrial, da revolução digital, aliás, combater o desemprego e fomentar a criação de emprego no município de Cascais. Com vista a optimizar o tempo das pessoas e os recursos do município, o melhoramento de um website e o desenvolvimento de plataformas digitais de apoio aos municípios, verdadeiramente próximas das pessoas, são fundamentais no meio de tantos interesses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado José Gonçalves da Silva, do Partido Comunista, para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Consideramos tudo aquilo que os senhores dizem que cumpre a empresa municipal de Cascais Próxima, cumpre em primeira mão à Câmara Municipal de Cascais, sendo que é neste órgão autárquico que os cascalenses votam e não na empresa municipal Cascais Próxima. Portanto, tudo aquilo que cumpre esta empresa municipal deve estar consignado na Câmara, portanto, esta é uma questão de princípio com a qual não abdicamos. Depois, o município e os municípios não têm que estar sujeitos aos preços de mercado, conforme está exposto no documento que nos foi sujeito. Isto é serviço público, logo deve ser nesse âmbito que os valores devem estar consignados. De tal maneira que os custos seriam mais vantajosos, quanto a nós, para o município e os municípios, do que com esta opção tomada por esta maioria. Portanto, daí, isto é insanável, portanto, esta é a nossa posição contrária em relação à questão das empresas municipais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito, obviamente, para cumprimentar a si, porque creio que há pouco também não fiz, e a restante mesa, ao Sr. Presidente, às senhoras e senhores vereadores, às caras e caros colegas, estimado público aqui presente. Eu venho aqui muito rápido. A minha questão é, eu creio que não percebi grande parte da intervenção do Bloco de Esquerda, mas há 2 ou 3 notas que eu percebi. A primeira nota é que ainda há pouco o Bloco de Esquerda votou contra a delegação de competências, mas votou a favor da aplicação da descentralização de competências. E, portanto, eu essa nota tomei-a bem e fiquei com esse registro. Depois, o Bloco de Esquerda também acabou de fazer aqui uma outra nota, que ainda fez aqui, salvo erro, há poucas Assembleias Municipais atrás, que houve um trabalho que foi desenvolvido pela própria Cascais Próxima, num conjunto de reparações que foram feitas numa própria escola, mas hoje o Bloco de Esquerda já diz que não está de acordo com essas reparações que foram feitas, porque não está de acordo com a existência da empresa municipal e que seja transferida este conjunto de competências para a empresa municipal.
E depois também não percebo outra coisa, quando o próprio Bloco de Esquerda vem falar numa questão de digital e de postos de trabalho digitais e etc., quando a própria Cascais Próxima já ganhou prémios recentemente, ainda com a aplicação Fixe Cascais e com um conjunto de aplicações e plataformas, que eu às vezes fico um pouco confuso, porque quer em comissões às vezes somos criticados porque estamos a avançar demasiado na criação de aplicações e de conteúdos digitais e de funcionamento digital das empresas e desmaterialização de processos, e pelos vistos agora somos acusados pelo Bloco de Esquerda de fazer pouco e que temos que fazer mais, etc. Ainda na última comissão que tivemos, eu devo lembrar os senhores deputados do Bloco de Esquerda que teve presente a administração da empresa, onde os senhores deputados do Bloco de Esquerda puderam fazer todas as perguntas e todos os esclarecimentos que puderam pedir à administração desta empresa relativamente ao relatório de atividades do ano passado, 2018, e que o Bloco de Esquerda se deu perfeitamente por contente, não tinha mais nenhuma questão a colocar à própria empresa municipal. E, portanto, quando isto é assim, Sr. Presidente, eu fico muito, muito confuso e não tenho que admitir, não tenho capacidade para continuar neste diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Santinhos, para aqui feito. Alfonso Filipe, para aqui feito? Não, já terminou o seu tempo, 3 minutos. Não tendo, também tenho que informar que até teve uma tolerância por parte da mesa. Não tendo mais registro de palavra... O PAN cede tempo ao Bloco de Esquerda. Nós depois teremos de afinar em conferência de representantes a questão das extensões de tempos, mas a mesa vai admitir. Tem a palavra por 2 minutos e 45, já descontando os 15 segundos que a mesa lhe deu de tolerância. É só para esclarecer a questão de um voto na descentralização de competências e não noutro. Um é mais estrutural e o outro é conjuntural. É uma necessidade imediata de precisarmos de arranjar as escolas e é por isso que votamos favoravelmente a um e desfavoravelmente a outro. Quanto às empresas municipais, a única coisa que precisa de entender foi aquilo que nós propusemos aos municípios, que foi acabar com as empresas municipais, e é por isso que votamos contra este ponto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Tomás Amor Monteiro, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando para o cumprimentar, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores municípios aqui hoje presentes. Não posso, no entanto, deixar de referir, Sr. Deputado, Sr. Presidente, vou ser bastante breve, a incoerência do Bloco de Esquerda, a incoerência que já é patente a nível nacional, é também transposta para nível regional. O Bloco de Esquerda, que é efetivamente contra a descentralização de competências, vem agora gabar-se e vem agora justificar o seu voto favorável ao investimento na requalificação das escolas do nosso Conselho, cifrado em 39 milhões de euros, como um investimento conjuntural e não estrutural, fazendo deste um argumento para justificar o seu voto, algo que é, mais uma vez, revelador da incoerência que já caracteriza o Bloco de Esquerda a nível nacional e também, Sr. Presidente, evidentemente, não deixar de referir que a Cascais Próxima não tem como finalidade a criação de postos de trabalho no Conselho, a Cascais Próxima tem, efetivamente, como finalidade a criação e o proporcionar de melhores condições a todos os nossos municípios. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de palavra, pelo que passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar explicações querendo. Também por 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar pela intervenção do deputado Miguel Santinhos e dizer-lhe que, para além de ser uma confusão, aquilo que eu consegui perceber, porque de facto defendeu tudo aquilo e o seu contrário, mas há aqui 2 ou 3 questões que não podem ficar sem resposta. Em primeiro lugar, referiu que a empresa foi constituída, salvo erro, 1999, foi aquilo que eu percebi, pelo menos das suas palavras. Esqueceu-se, foi dizer que a empresa foi constituída em 1900 e qualquer coisa, não tenho aqui presente quando é que ela foi constituída, mas era 50% da Câmara e 50% de uma empresa de empreitadas de construção geral aqui no Conselho. E foi esta maioria que passou a 100% municipal. Portanto, quando tentam fazer uma divisão entre empresas municipais e Câmara, é um dos maiores erros, porque as empresas municipais são Câmara. Quando tentam dizer que não há controle, ainda o que está o senhor agora a votar contra é exatamente um contrato para a promoção da construção, manutenção, ou seja, este contrato tem cláusulas que definem as obrigações claras da própria empresa, para além das obrigações gerais que advêm da própria lei. Percebi uma outra coisa, mas devo ter percebido errado, foi o senhor falar mal dos trabalhadores da Cascais Próxima. Isso é que eu não lhe posso aceitar, porque, pelo menos foi o que eu percebi, foi que tinham comportamentos não corretos, enfim, houve aqui um conjunto de críticas a trabalhadores da Cascais Próxima. E quero lhe dizer que tenho o maior dos orgulhos,
nos trabalhadores da Cascais Próxima enquanto trabalhadores municipais e da forma como eles exercem o trabalho todo o dia. E mais ainda, sabe o Bloco de Esquerda, ou se não sabe devia saber, que a Cascais Próxima já serviu para resolver um problema muito complicado do ponto de vista social, quando a prestadora de serviços, que é para aí que estão a apontar que a gente leve, não é para, porque a lei não permite que eu integre a Cascais Próxima na Câmara. O que diz é que se não for por empresas municipais, eu vou ter que fazer terceirização, ou seja, tenho que contratar empresas fora deste universo da Câmara. E, portanto, foi assim que fizemos exatamente ao contrário, porque tínhamos as senhoras da limpeza, as senhoras e os senhores da limpeza, que estavam numa empresa com base num contrato de prestação de serviços, lá está, contratado fora da Câmara, em que não recebiam ordenados, em que eram vítimas de todo um conjunto de pressões, e se não fosse a Cascais Próxima a garantir-lhes o posto de trabalho, o pagamento a horas e a tirar toda essa pressão que estava a ser exercida pelo privado nessas e nesses trabalhadores, então a situação tinha sido muito complicada. E, portanto, como vê, também serve e também há mecanismos para que nós aproveitemos do ponto de vista legal, como é óbvio, mas beneficiarmos de grosso modo aqueles que estavam na altura em grande sofrimento por via de estar numa prestação de serviços fora da Câmara. Dizer-lhe que pode ser tudo digital e nós temos estado a fazer um grande esforço, aliás a Câmara até é reconhecida por isso. E eu estou certo que estamos ainda no princípio do caminho. Muito maior esforço vai ter que ser feito nesse sentido. Agora, não consegue colocar pedras da calçada por forma digital, não consegue alcatroar ruas de forma digital, não consegue fazer obras de forma digital. Se tiver alguma economia virtual que possa satisfazer essas necessidades dos municípios, que é para isso que a Cascais Próxima também existe, então diga-me, mas olha, então aí já estamos num patamar que já não consigo lá chegar de forma nenhuma. Dizer também ao Sr. Deputado Gonçalves da Silva, para terminar, só o seguinte, é que quando se diz que tem que estar subordinado aos preços do mercado, ela tem que ser concorrencial com os preços do mercado. Se assim não for, a lei não permite. E, portanto, é exatamente ao contrário do que o senhor disse. Portanto, nós temos que garantir que temos estruturas públicas, que isto é uma estrutura pública, municipal, que consegue ter melhor do que o mercado. Aliás, houve até um exemplo que é muito claro, e na altura houve alguns também da oposição que se insurgiram contra, quando nós comprámos 3 máquinas pela Cascais Próxima de asfalto. Ou seja, no terceiro ou quarto trabalho em que nós utilizámos as máquinas de asfalto, as próprias máquinas ficaram pagas versus os preços que o próprio mercado nos cobrava por fazer asfaltamento das estradas. Portanto, isto chama-se gestão. Não se chama outra coisa. Mas isso eu admito que, para quem mesmo concluir, Sr. é defensor de uma economia planificada e que deu o resultado que deu, que foi falir, como foi o caso da União Soviética, que estas matérias sejam um bocadinho difíceis de poder compreender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaremos então à votação deste ponto. Vou colocar o ponto à votação. Ponto 7º, contrato para a promoção da construção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos coletivos, renovação e reabilitação urbanas. Estamos a fazer uma votação, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com os votos contrários do Partido Comunista Português, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PAN e o voto favorável do PSD e do CDS. Para uma declaração de voto, palavra ao Sr. Deputado José Gonçalves da Silva, Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. É para o senhor considerar que o voto contrário do PCP é um voto vencido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, a palavra ao PS, ao Sr. Deputado Rui Mendes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a esta Assembleia na pessoa do Sr. Presidente, estimado público. O PS sublinha o curioso respeito quase absoluto e ao cêntimo pelo valor limite de transferências entre a autarquia e as empresas municipais.
A transferência destas responsabilidades para uma empresa municipal, com contratos tão avultados, parece-nos que carece de algumas fundamentações jurídicas, nomeadamente quando a lei exige especial cuidado na justificação de celebração de contratos de valor superior a 5 milhões de euros. Entre outros aspectos, a certificação dos empreiteiros envolvidos nos contratos estabelecidos ou a necessidade de um estudo de viabilidade económica ou financeiro são aspectos que não estão devidamente enquadrados. Por estes motivos, o PS votou contra neste ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia só a vossa atenção para a leitura da minuta da ata e a consequente votação dessa mesma minuta, pedindo à Sra. Primeira Secretária que pudesse fazer esta leitura. O voto contra foi 14. Duas abstenções. Sim, ok. 9 e 10 começou a reunião. Ai, às 9h10. Que preciosismo, Presidente. 21h10. Ok. Ora, então, hora de abertura da sessão, 21h10. No período de intervenção do público, intervieram Catarina Abreu e Miguel da Silva. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos. Por se tratar de uma sessão extraordinária, não houve lugar ao período de antes da ordem do dia. Período de ordem do dia. Ponto 1. Aquisição de um prédio urbano situado na Rua Catarina Eufémia, número 167, bairro Marchal Carmona, em Cascais, freguesia de Cascais e Estoril, ao Grupo Desportivo e Recreativo das Fontanhas de Cascais, destinado aos fins que a Câmara entender. Foi aprovado por maioria, com 31 votos a favor, 2 contra e 2 abstenções. O deputado Afonso Filipe, do Bloco de Esquerda, apresentou uma declaração de voto. Ponto 2. Apoio financeiro extraordinário à Junta de Freguesia de Cascais e Estoril para sinalização. Foi aprovado por maioria, com 30 votos a favor, 5 contra. O deputado do Bloco de Esquerda, Afonso Filipe, apresentou uma declaração de voto. Ponto 3. Prorrogação do contrato interadministrativo de delegação de competências. Contrato de educação, contrato de educação e informação até ao termo do ano letivo 2019-2020. Foi aprovado por maioria, com 30 votos a favor e 5 contra. O deputado Afonso Filipe, do Bloco de Esquerda, apresentou uma declaração de voto. O deputado José Gonçalves da Silva, do PCP, apresentou uma declaração de voto. E o deputado Gonçalo Lage apresentou uma declaração de voto. Ponto 4. Acordo de colaboração para a requalificação de estabelecimentos de ensino do 2º e 3º ciclo e secundário, ratificação do despacho número 38, 18 de julho de 2019. Foi aprovado por maioria, com 32 votos a favor e 3 votos contra. Houve intervenção do Bloco de Esquerda, do deputado do Bloco de Esquerda. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos. O deputado Luís Gonçalves da Silva, do PCP, apresentou declaração de voto. Ponto 5. Alteração das escrituras de permuta e de compra e venda realizadas em 26 de fevereiro de 1998 entre o município de Cascais e a Autodril, Sociedade Imobiliária S.A. Foi aprovado por maioria, com 30 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções. Ponto 6. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Cascais. Foi aprovado por maioria, com 31 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções. E o deputado Miguel Santinhos, do Bloco de Esquerda, apresentou uma declaração de voto. Ponto 7. Contrato para a promoção da construção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos coletivos, renovação e reabilitações urbanas. Foi aprovado por maioria, com 19 votos a favor, 14 votos contra e 2 abstenções. Intervieram Miguel Santinhos, do Bloco de Esquerda, Afonso Filipe, do Bloco de Esquerda, Tomás Amar Monteiro, do CDS, José Gonçalves Silva, do PCP, Gonçalo Lage, do PSD. O Sr. Presidente, interveio também o Sr. Presidente, e tendo prestado os esclarecimentos, foram apresentadas a declaração de voto por parte do PCP, de José Gonçalves da Silva, e o deputado do PS, Rui Mendes. Muito obrigado, Sra. Secretária. Vou colocar à votação a minuta data. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vou declarar encerrada a sessão, não sei antes desejar a todas as senhoras e senhores deputados, bem como ao Presidente da Câmara e restantes vereadores e ao nosso pessoal de apoio, umas fantásticas férias. Muito obrigado a todos.